Supremo meu, por que me deixa sozinho? Aí eles inverteram. É uma malvadeza muito grande o que eles fizeram. Mas muito bem, eu disse que vou mostrar aqui que Yahushua, ele não ressuscitou no corpo que ele morreu. Não mesmo. Se carne e sangue não entra lá no céu, está lá em 1 Coríntios 15:50, como é que ele ressuscitou no corpo e foi para o céu? Então não bate. E lá não entra mesmo. Não está errado. 1 Coríntios 15:50, que carne e sangue não entra lá em cima no reino do Altíssimo, é verdade. É verdadeiro. Então ele não foi para lá no corpo. E agora eu vou provar usando a própria Bíblia que Yahushua não entrou, não ressuscitou num corpo que ele morreu. Muito bem. Vamos para Marcos capítulo, ou melhor, Lucas capítulo 24. Eu vou falar dos dois homens que iam no caminho de Emaús. Muito bem, vamos ler a passagem. Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. Vou ler da forma que está na Bíblia. 60 estádios, cujo nome era Emaús. Veja bem, eles estavam indo para uma aldeia, que o nome daquela aldeia era Emaús. Estava indo no caminho dois homens para uma aldeia, e o nome daquela aldeia é Emaús. Muito bem. Versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Tá, vamos lá. Versículo 15. Aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Messias, aqueles que escreve Jesus, o mesmo Yahushua, aproximou e ia com eles. Veja bem, Yahushua tinha morrido, já tinha sido sepultado. Os dois homens vão indo pelo caminho, falando acerca do ocorrido, do acontecido. E quando eles iam no caminho, aproximou-se Yahushua deles, sem eles perceberem. Vamos lá. Versículo 16 de Lucas 24. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. Mas por que não conheceram? Porque Yahushua não ressuscitou da forma que ele morreu. Certo? Vamos lá. Versículo 17. E ele lhes disse, que palavra, Yahushua disse para eles, veja bem, versículo 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E Yahushua perguntou para os dois. Versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tenha sucedido nesses dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou, quais? Aí é o que o apóstolo Saulo disse, fazer de fraco para ganhar fraco. E Yahushua ali estava fazendo de desentendido. E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Yahushua, aqueles que é Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Yahweh, aqueles que escreve Deus, e de todo o povo.
Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, ele queria dizer, mas então não está batendo até agora, falou que ia ressuscitar e nada aconteceu. Versículo 22, vamos lá. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo. Olha só. Diz que não acharam o corpo, tudo bem, estão dizendo aqui, né? Voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, olha só, e Yahushua lhes disse, e eles dizem, nécios e tardos de entendimento, que escreve coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua morada, que escreve glória, certo? Ou seja, no seu repouso. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele diz como quem ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoando, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram, versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, ou seja, o nosso ser, como pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Então, corpo carnal não vai para lugar nenhum. Que as mulheres foram lá, não acharam o corpo, eu não duvido. Sabe-se lá o que fizeram com o corpo? Agora, que ele subiu para cima com o corpo, não bate. Lá em cima não entra carne e sangue. Correto? Inclusive, tem mais passagens, por exemplo, eu já disse que o livro chamado Bíblia é um livro perigoso. Só que as pessoas ficam duvidando da minha pessoa. Duvidam. Gente, acorda. Acorda. Olha, é triste, mas essa é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ao Haná, conhecido como João, capítulo 8, versículo 32. Eu quero deixar a todos inscritos no meu canal Juarez C. Vital um forte abraço. Que o Altíssimo continua nos iluminando e nos guiando no bom caminho. Que assim seja. Que assim seja.